Meu nome é Bento Ferreira, mas nesse mundão de meu Deus poucos me conheceram pelo nome. Para a maioria eu era só Bento Tropeiro, e por 30 anos foi o que eu fui. Minha vida era a poeira da estrada real, um caminho de pedras e histórias que ligava as Minas Gerais aos portos do Rio de Janeiro. Com minha tropa de 10 mulas, animais teimosos, mas mais leais que muito cristão, eu levava o sustento e o progresso nas costas delas. Era o café cheiroso, o queijo curado, a cachaça boa que descia a serra para virar riqueza na cidade grande. Era o mesmo caminho que meu pai fez, e o pai dele antes dele. O suor da minha família estava misturado com aquela terra vermelha. A gente conhecia cada curva, cada riacho, cada moita de capim gordura daquela estrada como a palma da nossa mão. Era uma vida dura, de acordar antes do sol, dormir no sereno, comer feijão tropeiro requentado e ter o lombo doído no fim do dia. Mas era uma vida honesta, uma vida de verdade, que eu amava com todas as minhas forças. Naquele ano de 1948, no mês de junho, eu não viajava sozinho. Levava comigo o meu afilhado, Sebastião, o Tião. Um menino de 16 anos, magro, comprido, com umas pernas que pareciam cambitos, mas com uma força nos braços e uma coragem no peito que valia por 2 homens feitos. O pai dele, meu compadre Firmiano, tinha morrido de maleita no ano anterior, e eu prometi no leito de morte dele que faria de Tião um homem. E ele estava aprendendo o ofício. Tinha um olho bom para as mulas, sabia quando estavam mancas só pelo jeito de pisar, e tinha um coração melhor ainda. Vivia falando da moça que gostava lá na terra dele, e sonhava em juntar dinheiro para comprar a própria tropa um dia. A desgraça nos encontrou perto de Ouro Preto, numa daquelas noites frias que cortam o couro, onde o céu fica tão limpo e negro que parece que dá para tocar nas estrelas com a mão. A gente tinha armado acampamento numa clareira de grama baixa, como sempre fazíamos. As mulas pastando tranquilas, a fogueira estalando, soltando faíscas que dançavam no ar. O cheiro do café coado na hora se misturando com o do mato molhado de orvalho. Tião assoviava uma moda de viola enquanto afiava a faca. Tudo parecia em paz. Foi a última noite de paz que eu conheceria em toda a minha vida. Na manhã seguinte, quando o sol começou a clarear as serras, fui contar os animais. Faltava uma, a Esmeralda, uma mula nova, forte, que eu tinha comprado fazia pouco. Pensei que tivesse se assustado com alguma cobra e se embrenhado no mato. "Deixa, padrinho, que eu acho a danada", disse Tião, já se pondo de pé. Passamos a manhã inteira procurando. Chamamos por ela até a garganta ficar seca. Encontramos o que sobrou da pobre mula a uns 500 metros do acampamento, perto de umas pedras grandes. A cena fez meu estômago de tropeiro revirar. Aquilo não era serviço de onça, de jeito nenhum. Onça é bicho nobre, mata para comer, deixa a carcaça limpa. O que vimos ali tinha sido feito por ódio, por pura maldade. A mula estava estraçalhada, rasgada em pedaços, como se uma força descomunal, uma força do diabo, a tivesse partido. E as pegadas na terra úmida, meu Deus, as pegadas. Tinha rastro de bicho, de lobo, mas grande como a de um boi. E o mais arrepiante no meio delas, a marca clara de um pé descalço, um pé de gente. "Que diabo é isso, padrinho?" Tião perguntou com a voz tremendo pela primeira vez desde que o conheci. Os olhos dele estavam arregalados de um pavor que eu também sentia, mas não podia demonstrar. Eu não soube responder. Mandei ele voltar para o acampamento, tratei de enterrar o que sobrou do pobre animal e toquei a tropa para longe dali. Mas o medo já tinha assentado no meu coração. Um medo gelado que eu nunca tinha sentido antes. Na noite seguinte, não preguei o olho. Fiquei de sentinela com a garrucha velha do meu pai no colo e o coração batendo um compasso de cateretê no peito. As mulas estavam inquietas, amontoadas, com as orelhas em pé, fungando para o lado da escuridão. O silêncio era pesado, denso. Era um silêncio que zunia nos ouvidos. Nem os grilos cantavam. Foi quando ouvimos. Primeiro veio um som distante, um lamento que parecia vir do fundo da terra. Não era uivo de lobo-guará que eu conhecia bem. Era um som de alma penada, cheio de dor e de uma fome antiga,
uma fome de carne e de desgraça. Tião, que estava enrolado no cobertor, pulou de pé, pálido como cera. "Padrinho", ele começou a dizer. "Fica quieto, menino", sussurrei. "Não faz barulho, reza baixo." O som veio de novo, dessa vez mais perto. Um som gutural, bestial, que fez o pelo do meu braço se arrepiar. E então, o barulho de galhos se quebrando violentamente na mata. Algo grande vinha em nossa direção, e vinha rápido. A escuridão pariu um demônio bem na nossa frente. A coisa saiu da mata correndo, primeiro de 4, como um animal, depois se ergueu em 2 pernas, alta como um homem e meio, coberta de um pelo escuro, grosso e sujo. A luz da fogueira bateu nos olhos dela, e eles brilharam. Não como os de um bicho, mas como 2 brasas vivas de inferno. Aqueles olhos tinham inteligência, tinham maldade. Minhas mãos tremeram. Eu, Bento Tropeiro, que já enfrentei onça, serpente e jagunço, gelei dos pés à cabeça. Aquilo não era de Deus. Aquilo era uma abominação. Tião, valente que só ele, num ato de coragem ou de puro desespero de um menino querendo virar homem, agarrou um tição em chamas da fogueira. "Xô, bicho, sai daqui, coisa ruim!" ele gritou, a voz falhando de medo, avançando contra a criatura. "Não, Tião, volta!" eu gritei, mas era tarde demais. O desespero dele foi sua sentença. A fera nem se importou com o fogo. Com uma velocidade que não era natural, ela avançou. O braço dela, comprido e musculoso, se moveu como um relâmpago na escuridão. Eu vi a garra brilhar. Ouvi o som horrível de osso quebrando. A fera partiu meu menino ao meio com um golpe só. O tição voou longe, apagando-se na terra. O corpo do meu afilhado caiu no chão como um boneco de pano, sem nenhum gemido. Por um segundo, o mundo parou. Depois, o ódio ferveu no meu sangue de um jeito que nunca tinha sentido, queimando mais que a pior das cachaças. "Maldito!" o rei, levantando a garrucha. Mas o bicho foi mais rápido que meu pensamento. Ele saltou sobre mim, me jogando no chão com a força de uma boiada. Senti as garras rasgarem a carne do meu braço, uma dor quente e profunda. O bafo da criatura, um cheiro de carniça, sangue velho e enxofre queimou meu rosto. Eu ia morrer. Eu vi a morte naqueles olhos de fogo. Foi quando Madrinha, minha mula líder, a mais velha e fiel da tropa, avançou como um trovão. Empinou e deu uma patada com os 2 cascos dianteiros bem no lombo da fera. O coice de uma mula é como a pancada de uma marreta. O bicho urrou de dor e surpresa, largando meu braço. Aquilo me deu o segundo que eu precisava. Rolei para o lado, apontei a garrucha e atirei a queima-roupa. O tiro não matou, mas assustou. A criatura cambaleou para trás, me olhou uma última vez com aqueles olhos de fogo, cheios de ódio, e sumiu na escuridão tão rápido quanto apareceu. Fiquei ali, caído, sangrando, com o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos. Rastejei até Tião. Segurei a mão do meu menino, já fria, mole. Os olhos dele abertos ainda mostravam a surpresa da morte. A vida tinha sumido dali. Chorei. Chorei como não chorava desde que minha mãe se foi. Chorei pela promessa quebrada, pela vida jovem ceifada, pela brutalidade daquele mundo que eu achava que conhecia. Quando o sol nasceu, com as minhas próprias mãos, com a dor no braço e uma dor 1000 vezes pior na alma, cavei uma cova na beira da estrada real. A terra era dura, cheia de pedras. Enterrei meu afilhado com o rosário que a mãe dele lhe dera. Fiz uma cruz com 2 galhos de aroeira e marquei o lugar com pedras. Ali, diante daquele túmulo improvisado, eu tomei uma decisão. Olhei para a minha tropa, para a carga que eu tinha que levar, e vi que nada daquilo importava mais. Aquele Bento Tropeiro morreu junto com o Tião. O homem que se levantou daquela terra ensanguentada era outro. Não era mais um homem de comércio, era um homem de caça. Jurei pela alma do meu menino, com a mão sobre a terra fofa de sua sepultura, que minha tropa não andaria mais um passo para o Rio de Janeiro. Meu novo destino não era o porto, era o inferno. E eu ia até lá só para arrastar de volta o demônio que levou a vida do meu Tião. Minha caçada tinha acabado de começar.